Então vamos lá, lição 1, Jerusalém sitiada. Então, como a gente viu no livro passado, os reis de Judá, nós tivemos reis bons, reis maus e reis que fizeram parcialmente o que era bom e o que era mal. Né? Temos esses três tipos de reis. E no reinado de Manassés, é quando Deus determina, por causa do tamanho do pecado que Manassés cometeu em Judá, Deus determina que eles seriam levados cativos para um povo estrangeiro. Então, no reinado de Manassés, você tem uma noção, Manassés está bem aqui. Ó. Nesse reinado, Deus determina que eles vão ser levados cativos. Só que eles só vão ser levados cativos muitos anos depois do reinado de Zedequias. Né? Por que isso acontece? A gente tem o reinado de Manassés, 55 anos. Manassés, no final da sua vida, se arrepende, Deus o perdoa. Seu filho Amon reina por 2 anos. Amon faz o que é mal e não se arrepende. E aí, depois de Amon, vem o rei Josias, que foi um dos melhores reis de Israel. Com 8 anos de idade, ele faz uma reforma enorme de destruir todos os altares idólatras, não só em Judá, mas até no reino de Israel. Varreu de toda a terra ídolos, imagens e altos. Né? Isso foi Josias, o rei Josias. Né? Então Deus, quando ele encontra a lei, ele vê que Deus vai destruir eles, que Deus vai levar eles cativos. Então ele faz uma realiança, ele renova a aliança com Deus. Mas Deus vai assim, olha, eu vou ainda levar o povo embora, mas não no seu reinado. Você está livre. Beleza, tranquilo. Né? Só que o povo não se arrependeu. Embora o rei tenha se convertido, tenha destruído tudo, o coração do povo ainda estava distante de Deus. Né? E é isso que vai dar essa brecha para a nossa aula de hoje. Né? Porque essa sucessão de reis, a gente vai ter aqui no reinado, se eu não me engano, no reinado de Josias, o que acontece? Os assírios eram um grande poderio, tinham levado Israel cativo. Havia três potências na época que guerreavam muito e queriam conquistar o controle. Nós temos os assírios, nós temos os egípcios, que eram uma grande potência, a gente vai lembrar isso lá na época de Moisés, nunca deixou de ser uma grande potência, e nós temos ali os caldeus, que são os medos, os caldeus, que são os babilônios. Os medos e persas surgem depois. Então nós temos essa tríade de povos querendo se autoconquistar. Por quê? Jerusalém é uma cidade, a região de Israel é uma região que dá uma ligação muito grande entre o Oriente Médio e a África. Então ali em Israel é o ponto, é a passagem. Entendeu? O Egito está na África. Os assírios estão acima de Israel, os babilônios estão para cá. Então, assim, para o egípcio guerrear contra assírio ou o babilônio, ele se guiar, o ponto de encontro é Israel. Eles têm que passar por Israel. Na época do reinado de Josias, os assírios estavam em guerra com os babilônios. Os assírios pediu ajuda para o faraó Neco. Neco foi ajudar os assírios. Como os assírios eram inimigos de Israel e de Judá, Josias guerreou contra os egípcios, impedindo que os egípcios subissem para ajudar os assírios. Ali Josias perde a guerra, ele é morto, e aí o seu filho Jeoacás assume o reinado do trono de Judá. Josias 39 anos, ele morreu. Né? Então ali já começa que os reis de Israel ali vão ser vassalos de outros povos. Então eles ganham a guerra, os egípcios junto com os assírios, e eles determinam, Jeoacás é rei, mas você responde para nós. Você é um rei de fantoche, você vai fazer o que a gente quer. Né? Beleza, durante um tempo o Jeoacás aceitou de boa, depois ele se rebelou. Quando ele se rebela, o pessoal tira ele e troca. Aí vem o rei Jeoaquim. Aí depois de Jeoaquim vem Joaquim e por último Zedequias. Então tem essas trocas de reis.
né, antes de Israel ser conquistado. Aí vem Nabucodonosor. Nabucodonosor vence os assírios, destrói os assírios, né, assume o controle da região, faz um acordo com o Egito, vocês ficam aí na África, a gente fica aqui no Oriente Médio e acabou. Essa região aqui é nossa, vocês não vêm para cá. Né? Isso foi na época do rei Jeoiaquim. Então Jeoiaquim vai responder agora aos babilônios. Ele se revolta, os babilônios tiram ele e colocam Joaquim. Joaquim morre, o filho dele, Zedequias, assume. Né? Quer dizer, Joaquim se revolta de novo contra os babilônios, eles trocam. Aí coloca Zedequias, que o nome dele é Matanias, só que eles chamam de Zedequias, né? Se eu não me engano. Então Zedequias vai ser o último rei no trono em Judá. Rei assim, é rei, mas para o mandato do outro lado. Só que quando ele se rebela contra os babilônios, foi a gota d'água, os babilônios vêm, destrói Jerusalém e levam embora o povo cativo. Aí a gente vai ver isso tudo por causa do coração, né, do povo mesmo que estava contra Deus, né? Sim, conquista de que é poder, como sempre teve, né? Como se fosse hoje, se tiver uma guerra entre Estados Unidos e Rússia por poder. É o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Conquista de território. Quanto maior território eu tiver, mais poder eu tenho. Né? É isso que vai acontecer. Então, quando eles são levados cativos, são 6 meses de cerco. 6 meses de cerco. Os babilônios cercaram Jerusalém. E aí a cidade foi se deteriorando. Não tinha comida, não tinha água. Né? Até que o povo se rende, eles conquistam a cidade, destroem a cidade. E olha só o relato do profeta Jeremias. Isso aconteceu na época do profeta Jeremias. O profeta Jeremias é um dos que vão se... Ele fica ali em Judá, ele não é levado cativo. Né? Olha só, em Lamentações 4:9. Aqueles que morreram na guerra foram mais felizes do que os que morreram depois. Porque estes foram se acabando devagarinho por não terem nada para comer. Quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas cozinharam seus próprios filhos e os comeram. De tanta fome. Foi tão grande a destruição de Jerusalém que chegou a esse ponto das mulheres que antes... É interessante que ele fala assim, olha, não é que a pessoa nasceu nessa dificuldade. Eram mulheres que eram amorosas antes. Agora cozinhavam seus próprios filhos. E comiam seus próprios filhos. Você vê o nível de destruição que a Babilônia causou em Judá, na cidade de Jerusalém. Né? Isso tudo como castigo de Deus mesmo, como juízo de Deus. Né? E quando a gente vai ver as histórias lá dos reis, embora Judá ainda teve reis bons, né? Mesmo assim chegou ao ápice de Deus determinar a sua destruição, mas também com a promessa que Deus restauraria, né? Como a gente vai ver mais para frente.